Glória a Deus. Queridos, é uma alegria para nós estarmos nesse final de semana comemorando mais um ano de vida de Ina Cascavel, 18 anos que nós estamos aqui na cidade de Cascavel e 60 anos que a Igreja Nova Aliança já foi fundada, né, em Londrina. Pastor Samuel, pastora Lígia e hoje à frente pastor Davi, pastora Mônica, que são aqueles que cobrem as nossas vidas. Uma alegria por pertencer ao Senhor e pertencer a esta casa que o Senhor tem nos ensinado tanto, que é o caráter, o que é uma vida de santidade, um tempo que o Senhor tem nos trouxe para a cidade de Cascavel e sabemos da nossa missão, nossa visão e chamado para este lugar. Tem sido muito, muito especial esse tempo, amém, queridos? E eu sei que o Senhor tem restaurado, tem tocado a tua vida, e nessa noite nós queremos que o Senhor tem muito mais para realizar no nosso meio, amém? Amém, queridos? E nós queremos receber a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero chamar o pastor Corsini, pastora Cidinha, para vir aqui. Amigos nossos, bem chegados. Amém? Glória a Deus pela vida deste casal, né, que tem tanto abençoado as nossas vidas, né? Trabalhamos junto no ministério em Londrina, envolvimento com jovens. Eles já rodaram tanta coisa lá, né? Jovens, adolescentes, famílias, casais e tal. E é um casal muito abençoado, Senhor. E hoje estão pastoreando uma linda igreja em Juazeiro do Norte. E eles talvez vão contar alguma coisa que Deus tem feito lá. Mas é uma alegria recebê-los. Eu quero que você, mais uma vez, desse uma salva de palmas ao Senhor, abençoando a vida deles, né? E eles vão estar transmitindo essa palavra no nosso coração. Tenha liberdade, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande, né, estar aqui nessa noite. Eu disse ontem, há uma presença do Senhor quando você entra nesse lugar. O amor é tão presente que faz o nosso coração se derramar. Enquanto a gente estava no louvor, passa um filme na nossa cabeça, né, olhando essa plaquinha de 18 anos. Samuel, pastores, Samuel e Melis, muito obrigado por nos incluir nesse dia tão maravilhoso, né? É uma alegria, né, ver uma família que disse sim ao Senhor. E a gente se lembrava hoje, né, daqueles momentos, não sem medo, não, Senhor, né, como Maria, como vai ser isso, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando nós olhamos as pessoas, hoje a gente teve o privilégio de estar à mesa com algumas famílias daqui e ver a graça e o favor e o milagre do Senhor alcançando vidas e famílias. Eu estava vendo os seus filhos aqui, que especial. Famílias alcançadas por causa de um sim. Isso é tão tremendo, gente, tão especial, tão maravilhoso, né? Me anima tanto, né? Ainda tem muitos anos para chegar nesse, mas eu fico animada de ver o que o Senhor pode fazer através de um sim genuíno. Pastores, vocês têm feito um lindo trabalho e agora vocês estão na maturidade, né? 18 anos, muitas coisas vão acontecer depois desse dia, né? O Senhor já tem liberado uma palavra de vida sobre vocês e eu sinto Deus trazendo um novo nível para essa casa, para as pessoas. Nós compartilhamos ontem uma visão a respeito disso, que o Senhor está dando uma estratégia para algo novo que Deus quer fazer. E é uma alegria estar nesse lugar, e eu me lembrava da passagem, né, daquele culto que a gente fez, a nossa primeira célula, algumas pessoas estavam lá, e pastora Melis tão jeitosa, né, sempre pensando nos detalhes e nas coisas proféticas que o Senhor vai trazendo ao coração dela, uma inspiração para a minha vida também. E a gente, eu ainda tenho, né, o presente que foi dado naquele dia, uma marca do poder de Deus, sementes de mostardas que foram entregues, que era só uma semente. E nesses dias que a gente estava orando para vir para cá, o Senhor me fez lembrar de alguns versículos sobre isso. E a gente tem uma artista lá em Juazeiro do Norte, o Nordeste é uma região de muitos artistas, e uma mulher bem especial. E a gente estava conversando, e a gente pintou uma coisa para vocês, para registrar esse momento. É simples, mas é o nosso presente para vocês. E fala sobre isso, né, que o reino dos céus ele é comparado
aquele que pegou uma semente e plantou, uma semente de mostarda. E a palavra diz que deu uma grande árvore e muitas aves vieram fazer os seus ninhos naquele lugar. Aleluia. A árvore cresceu e muitos ninhos estão sendo feitos nesse lugar. Nós amamos vocês e, mais uma vez, obrigado pela honra de estar aqui nessa casa, celebrando com vocês essa data tão linda e tão importante. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Deus abençoe a sua vida. Realmente, aqui em Toledo, estou me sentindo em casa. O calor está igualzinho lá em Juazeiro do... Cascavel. Cascavel. Onde eu disse? Toledo. Que erro, hein? Bem pertinho. Mas estou me sentindo em casa, em Cascavel. O calor bem parecido lá com Juazeiro do Norte, onde nós estamos, no sertão nordestino. E como aqui, Deus tem feito algo muito lindo. É um tempo em que Deus tem levantado a sua igreja como voz profética por todas as nações. Amém, amados? E aqui no Brasil a gente tem visto e cremos, há uma herança, né? Há uma herança para vocês aqui em Cascavel. Estava falando com a Alê e ele resgatou umas fotos lá do primeiro dia, da primeira célula em que nós estivemos aqui juntos com o pastor Samuel, pastora Meres, conhecendo a cidade, nos reunimos num lugar, era um pequeno grupo e aquela semente de mostarda, como a pastora Cidinha falou, cresceu, se multiplicou, e eu creio que vai crescer e se multiplicar mais ainda. Se você crê, diga em nome de Jesus, diga amém em nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, e nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre 6 marcas de uma igreja saturada pelo Espírito, porque a igreja é formada por um corpo onde tem muitos membros, então você é a igreja do Senhor. Então, quando eu digo sobre uma igreja saturada pelo Espírito Santo, que é a igreja que nasce ali nos primeiros dias, creio que há algo na palavra de Deus que deve nos inspirar para nós hoje, nos nossos dias também. Então, enquanto eu falo da igreja, que você possa tomar essas verdades sobre a sua vida também. Queria começar definindo o que é saturado, para você ter ideia. Completamente embebido, impregnado. Essa é a figura do Espírito Santo. Quando ele vem sobre a igreja do Senhor, ele vai revestir não apenas enchendo, mas o trabalho do Espírito Santo, quando nos toma, quando nos satura, a obra acontece por dentro e por fora. Diga, por dentro e por fora. Então, quando o Espírito Santo toma a igreja por dentro e por fora, acontece a saturação, e aí todo o mover e aquilo que começa a acontecer tem a ver com o Espírito Santo. Vocês se lembram que Jesus, nas suas últimas palavras, deu uma instrução para os apóstolos, dizendo: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E debaixo daquela palavra de obediência, eles se reuniram ali no cenáculo, que era na verdade um ambiente de uma casa, provavelmente de Maria, onde eles se reúnem para um tempo de oração, a portas trancadas naquele lugar. E Atos 2 se diz que de repente o Espírito Santo veio sobre eles como um vento impetuoso, línguas de fogo foram vistas sobre cada um deles, e a partir dali aqueles homens comuns, têm as suas vidas completamente transformadas, porque por onde eles andavam, por onde eles iam, eles estavam completamente saturados pelo Espírito Santo. Então, no livro de Atos, do capítulo 1 até o 6, nessa noite eu quero deixar de forma bem objetiva com vocês, então, essas marcas dessa igreja saturada. Amados, nós temos sonhado com uma igreja relevante nos nossos dias, amém? Então, você já deve ter ouvido uma pergunta: se a igreja fosse tirada hoje aqui do bairro, da cidade de Cascavel, será que alguém sentiria falta da cidade? Essa pergunta eu sempre faço lá em Juazeiro do Norte. Será que se deixássemos de existir hoje, os nossos vizinhos sentiriam falta da igreja? A cidade de Juazeiro do Norte sentiria falta da igreja?
que a nossa resposta seja assim, eles sentiriam falta, amém? Por causa da marca que a igreja diz. Então, em Atos capítulo 1, de 1 a 3, nós lemos assim, é Lucas que está escrevendo, né? A primeira marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo, é uma igreja que tem memória e honra aqueles que serviram antes. Você pode dizer amém para isso? Sempre estamos dando sequência a algo ou aquilo que alguém começou a fazer antes de nós. O que nós estamos vivendo nesses dias aqui em Cascavel e que nós vivemos em Juazeiro do Norte tem a ver com a vida do pastor Samuel, da pastora Lígia, fundadores da igreja. Tem a ver com homens e mulheres de Deus que derramaram suas lágrimas e sua oração há muitos anos atrás aqui na cidade de Cascavel. Sem ter ideia daquilo que Deus faria, mas profeticamente, eles já enxergavam os pastores Samuel e Meres neste lugar, com a sua família, e todos vocês sendo agregados nesta igreja. Então, há uma herança, e nós devemos sempre honrar a vida dessas pessoas, porque a honra pavimenta um caminho de bênção, amém, queridos? Por isso que devemos celebrar os aniversários, para nos lembrarmos dos feitos do Senhor, e daquilo que aconteceu antes, sempre. E essa é uma prática se nós desejamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Por isso, que a honra seja uma prática na sua casa, que você honre os seus mentores. O pastor Samuel falou da noite do mestre. Nós fizemos durante muitos anos lá no Ministério de Jovens, do qual eles participaram conosco, a noite do mestre. E foi algo impactante para a cidade, porque os jovens e a igreja traziam os seus professores lá do primário, e naquela noite era uma oportunidade de dizer, não, eu quero que você vá, porque é uma noite de honra, e você foi uma pessoa muito importante na minha vida, e era uma noite de muito quebrantamento, porque todas as vezes que nós honramos, a honra também ela vai quebrando todas as barreiras, todos os preconceitos, e nós vimos muita gente. Sabe o que começou a acontecer em Londrina? Quando falavam mal dos evangélicos nas faculdades, muitas vezes os próprios professores se levantavam dizendo, peraí, não generaliza o que você está dizendo, eu conheço uma igreja, eu conheço um povo, e eles caminham e honram e reconhecem, e isso tornou-se uma grande bênção para a cidade de forma geral, e eu creio que vai acontecer aqui. A honra aos pais é o primeiro mandamento como promessa, amém? Honre os seus pais, se você quer ter vida longa e vida próspera, honre o seu patrão, honre o seu líder de célula, com a sua presença, com a sua pontualidade, diga pontualidade. Amém. Lá no Juazeiro eu vivo repetindo, né? Que hora começa o culto das 10 horas? É às 10 horas, amém? É nesse horário que começa. E é muito importante, quando chegamos lá em Juazeiro do Norte, a primeira coisa que nós fizemos foi procurar a ordem dos pastores locais. Não conhecíamos ninguém naquele lugar. Marcaram uma reunião, eu e a pastora Cidinha, nós fomos, e nós dissemos, nós estamos aqui porque vamos entrar pela cidade, queremos entrar pela porta da frente. E vocês são autoridades constituídas neste lugar, e queremos a bênção de vocês. E o pastor, que era o presidente, hoje é um dos nossos melhores amigos na cidade, ele disse, vocês são bem-vindos neste lugar, nós temos orado para que Deus envie homens e mulheres de Deus neste lugar. Naquele momento, estava lá conosco o pastor Davi, nós nos ajoelhamos, eles impuseram as mãos sobre nós e liberaram uma palavra de bênção sobre nós. Honramos aquilo que estava sendo, nunca nos apossamos como se fôssemos fazer algo novo, ainda que Deus tivesse algo novo para fazer através da nossa vida naquele lugar, mas nunca desprezamos aquilo que já vinha sendo feito naquele lugar. Amados, sempre estamos dando sequência naquilo que foi feito antes na nossa vida, e a honra pavimenta um caminho de bênção. Diga comigo, prosperidade e longevidade estão diretamente ligados à honra, amém? Então, quantos de vocês querem viver muito? Quantos querem ser prósperos na sua vida? Diga para o seu irmão, então você tem que honrar, amém? Em Atos capítulo 2, verso 42, nós lemos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Algumas áreas em que aquela igreja que estava nascendo, estava perseverando, diga comigo, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Amém? Uma igreja comprometida, que vivia na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra. Era uma igreja forte na comunhão, tinham prazer de estar junto, priorizavam este lugar. Era uma igreja que partia o pão, não apenas o pão da ceia, que fala de uma igreja generosa, que partilhava com a cidade aquilo que tinha recebido da parte de Deus. E principalmente, eles perseveravam na oração. Você pode pensar que toda quarta-feira é apenas mais um momento de oração, é um programa da igreja. Não. Toda quarta-feira, das 19 a 20 horas, algo está sendo gerado no mundo espiritual neste lugar, né? Essa semana passada nós recebemos um grupo de canadenses lá em uma escola, né, de missionários, do pastor Frank, pastor Kiko, que é amigo da gente lá do Canadá, para passarem uma semana conosco. E nós levamos eles não apenas na nossa estrutura, mas é uma coisa que nós temos feito. Tudo que Deus tem nos dado, nós temos servido como ponte para compartilhar com outras igrejas, com outros ministérios naquele lugar. E o pastor Phil, que estava lá, ele disse assim, Senhor, numa das orações que ele fez por uma igreja, disse: Senhor, eu me alegro, porque daqui a muitos anos eu vou ser lembrado por ter feito parte desta obra que vai acontecer neste lugar. Nós estávamos orando por uma igreja que tinha alugado um espaço novo na cidade para fazer um trabalho específico com crianças naquele lugar. E ele estava agradecendo ao Senhor pelo privilégio de fazer parte daquele momento. Isso é tão importante, uma igreja que persevera na generosidade. Eu sempre faço questão de testemunhar isso. Lá em Juazeiro do Norte, no sertão nordestino, quando chegou a pandemia, muitos pastores tiveram que sair das suas casas. Ministérios simples que estavam naquele lugar tiveram que voltar a morar nos fundos das igrejas, com as suas famílias, com seus filhos. Uma situação bem difícil, porque as pessoas não iam para a igreja, então não havia recurso nenhum. Compartilhei isso com Londrina, com o pastor Davi. Amados, e durante mais de um ano, durante o tempo da pandemia, a igreja de Londrina, a igreja Nova Aliança de Londrina, mandou recursos para lá. Não para que nós fôssemos abençoados, mas para que através da gente, nós pudéssemos chegar aquele recurso na mão de pastores. Ajudamos pastores na área de saúde, ajudamos pastores a pagarem aluguéis, ajudamos pastores no sustento natural. Durante um ano a igreja sustentou. E eu sempre dizia para o pastor Davi: pastor, você nem sabe quem são essas pessoas. Você quem sabe, nunca vai ter contato com essas pessoas. Mas eu quero que você saiba que o favor, esta igreja generosa, tem alcançado lugar no coração das igrejas do sertão nordestino. E essa igreja aqui faz parte da nossa história, porque quando nós chegamos lá, o Ministério de Crianças deste lugar investiu muito tempo orando, e nós sempre recebíamos lá uma imagem, uma figura, uma carta, de que elas estavam orando por nós. Amados, o que tem acontecido no sertão nordestino tem acelerado o processo naquele lugar. Nós estamos de fato vivendo um avivamento onde muitas pessoas estão se entregando, se convertendo, e vocês fazem parte porque são uma igreja generosa, amém? Dê um aplauso para você mesmo, porque isso é maravilhoso. Você faz parte do que Deus estava fazendo naquele lugar. Então, a segunda marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que persevera. É uma igreja que persevera. Perseverar não significa nunca se sentir desanimado. Significa que, apesar de desanimado, não desiste de caminhar. Continua avançando. E esta é uma marca desta igreja, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Lembre-se, a herança é o que deixamos para as pessoas, o legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Você já deve ter ouvido isso. Não se constrói um legado sem perseverança. A perseverança é um ponto fundamental para se deixar um legado, porque fala de valores, fala da mudança de uma sociedade. Porque nós não estamos falando de obras, nós estamos falando de um legado, e o legado passa por valores. E para estabelecer e mudar o valor de uma sociedade, precisa ter perseverança. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite?
É por isso que permanecer, às vezes nós nos sentimos pressionados a ceder ao sistema corrupto que está aí. Nós pagamos muitas vezes um alto preço para manter a nossa integridade, mas este é o chamado desta casa: perseverar para que a integridade seja estabelecido. Você pode dizer amém? Outro dia, lendo um livro, eu fui impactado por uma frase. O autor dizia o seguinte: sabia que o homem morre 2 vezes? Eu digo, opa, isso não está na Bíblia. E ele diz, vou explicar. A primeira vez que nós morremos é quando o nosso coração para de bater e o nosso cérebro para de funcionar. É a morte natural. E aí ele disse, a segunda vez que você vai morrer é quando o teu nome for citado sobre a face da terra pela última vez. Pela última vez. E refletindo sobre essa fase, é impossível não pensar na palavra legado. Porque dependendo do legado que nós deixarmos, nós vamos viver muitos e muitos anos sobre a face dessa terra. Você entende o quão é importante o posicionamento de cada um de nós, diante dos seus amigos, diante da sua família, de você não voltar atrás, de você não negociar os princípios, de você perseverar, de continuar. Lembra do que disse a mulher de Jó? Você ainda está servindo esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. É uma mulher que não tinha uma visão, mas Jó tinha uma visão. E nessa noite, em 2024, sei lá quantos 1000 anos aconteceu a história de Jó, nós estamos lembrando dele novamente. Jó continua vivo sobre a face dessa terra. Receberia eu o bem e não o mal do Senhor? Foi Deus quem deu, foi Deus quem levou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Não se constrói um legado sem perseverança. A igreja de Atos é, acima de tudo, uma igreja perseverante. Enfrentou dura perseguição, mas lembre-se, Deus não tem uma missão para você, Deus tem você para uma missão. E jamais vamos cumprir a missão de Deus para nós se não tivermos perseverança. Se você crê, diga amém. Uma vida saturada pelo Espírito Santo é uma vida que persevera. Uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que persevera. A geração mais nova não conhece, mas você, os de meia idade, um pouquinho mais, deve conhecer. Lembra daquele filme Duro na Queda? Duro de Matar, lembra? Duro de Matar, acho que era esse o nome, com o Bruce Willis. Era um negócio fantástico, porque o cara tomava 30 tiros, caía o prédio sobre a cabeça dele e o bicho não morria. Duro de Matar era o nome do filme. Eu creio em cristão assim, que atormenta o inferno, porque é duro de matar, amém? Perseverante, você não vai me tirar desse caminho. Deus tem um propósito, para a minha vida, e você, saturado pelo Espírito Santo, vai viver uma vida de perseverança. Aleluia. Dê um grande aplauso ao Senhor. Atos capítulo 3 nos conta sobre um homem coxo, à porta do templo chamado Formosa. Você conhece a história. Lendo ali os detalhes, aquele homem tinha aproximadamente 40 anos. E diz o texto que ele vivia ali à porta do templo, porque sendo um homem que tinha problema físico, ele não podia entrar para dentro do templo. Então ele ficava pedindo esmolas à porta do templo. Interessante notar que ele ia todos os dias para aquele lugar. Então ele tinha alguns amigos que providenciavam isso para ele, pegavam ele na casa dele e levavam até a porta do templo para pedir esmola. No final da tarde, do período, eles iam lá, pegavam ele, levavam para casa. Isso aqui é muito importante, porque esses amigos criaram meios para ele ser suprido. E isso é muito bom, mas não é tudo. Diga, é importante, mas não é tudo. É muito importante, mas não é tudo, porque a proposta do Evangelho não é melhorar a vida das pessoas. Preste atenção nisso, porque um dia o Espírito Santo gritou, sussurrou essas coisas aos meus ouvidos. A proposta do Evangelho não é melhorar
a vida do homem. A proposta do Evangelho é morte e ressurreição. A proposta do Evangelho é cruz. A proposta do Evangelho é morte e novo nascimento. As pessoas não precisam de autoajuda. As pessoas precisam de ajuda do alto. Diga amém se você crê nisso. Não precisam de autoajuda, elas precisam de ajuda do alto. E nós sabemos, antes de qualquer coisa, nós somos seres espirituais. E a raiz de todo problema, antes de ser um problema natural, é uma raiz espiritual. Por isso precisamos trabalhar com as pessoas nesse nível. Jesus não veio para resolver o nosso problema. Jesus não morreu na cruz para resolver o problema do seu casamento. Jesus não morreu na cruz para resolver o problema da sua enfermidade. Jesus não morreu na cruz para resolver o problema das suas finanças. Ainda que Ele faça e possa fazer para nos abençoar. Mas esse não era o maior problema que nós tínhamos sobre a face da terra. Nem o diabo era o nosso maior problema. O homem tinha um grande problema com Deus. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles ofenderam Deus. E nele, quando eles pecaram, a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e a partir daí foram destituídos da glória ou da graça de Deus. E quando Jesus vem enviado pelo Pai e Ele morre na cruz do Calvário, Ele vem para resolver este maior problema. Então, quando você crê em Cristo Jesus, quando você entrega a sua vida para Cristo Jesus, o maior dos nossos problemas foi resolvido. Condenados ao inferno não estaremos mais, vamos passar a eternidade com Deus. Diga amém para isso. E aí, quando nós entendemos isso, passamos a redimensionar os nossos problemas, que eram tão grandes. Nós passamos a redimensionar como o apóstolo Paulo fez, onde ele enfrenta todo tipo de dificuldade, ele chama de leve e momentânea tribulação. Tudo aquilo que nós possamos passar sobre a face desta terra, não passa de uma leve e momentânea tribulação. Diga comigo, leve e momentânea tribulação. Então, quando alguém chegar para você e disser, eu estou com um grande problema, diga, olha, o que é? Você está precisando de entregar a sua vida para Jesus? Porque esse é o grande problema que a humanidade tinha. Amém, queridos? O restante vem como bônus, como lucro daqueles que caminham e andam com o Senhor. Então, pastor, Deus pode abençoar meu casamento? Pode, desde que você entenda que o maior problema seu Ele já resolveu. E quando nós entendemos que Ele resolveu o nosso maior problema, o que brota da gente é louvor, é adoração, é gratidão, é bondade. Não, a gente deixa de ser aquele crente mimimi, chorão, né? Vacilão muitas vezes, que fica olhando para as circunstâncias naturais. Olha, com essa perspectiva que eu estou compartilhando com você nessa noite, quando você for ler as cartas de Paulo, você vai começar a entender que ele falava das coisas que estavam aqui em cima. Se vocês ressuscitaram com Cristo, vocês precisam começar a pensar nas coisas do alto. Paulo estava constantemente tirando o foco das coisas naturais e colocando o foco aqui em cima. Por isso ele diz aos Efésios, nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é a fome, não é a sede, não é a perseguição, a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. É neste lugar que acontece a grande batalha. O nosso maior problema era com Cristo. Então aquele homem, levado gentilmente numa boa ação pelos seus amigos, todos os dias ele ia, recebia uma porção de esmola daqueles corações mais generosos, voltava para casa, tinha suas necessidades supridas, mas o seu maior problema não havia sido resolvido. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, palavras do Senhor Jesus, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Diga comigo, Jesus é a porta. Jesus é a porta. Você sabia que aqui em Cascavel tem muita gente que está perto da porta, mas ainda não entrou pela porta? Não entrou pela porta. E eu tenho uma notícia para você, perto da porta não é dentro.
Tem gente que fica flertando com a porta. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Se você quer ter salvação, você precisa entrar por esta porta. O mundo espiritual só faz sentido para nós quando nós cruzamos esta porta. Quando eu reconheço e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Judas chegou muito perto da porta, mas não entrou pela porta. Pilatos chegou perto da porta, mas não entrou pela porta. O jovem rico chegou perto da porta, mas não entrou pela porta. Muito perto da porta não é dentro. E nós estamos rodeados de amigos, de familiares, de colegas de trabalho que estão bem perto da porta, mas que ainda não entraram pela porta. Sabe o que acontece? Diz que na hora da oração, Pedro e João estão indo para aquele templo para orar. E quando eles chegam naquele lugar, ele pede uma esmola para eles. Ele diz, os apóstolos eram tudo duro, eles não tinham dinheiro. Ele diz, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus. Levanta e anda. Imediatamente aquele homem se colocou sobre os seus próprios pés. Sabe qual foi a primeira coisa que aquele homem fez? Ele entrou para dentro do templo. Para dentro do templo. Uma igreja, a terceira marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo, é uma igreja que leva as pessoas para dentro da porta de salvação. Não apenas na porta, não apenas fazendo ação social. É muito importante todas as coisas, mas o que as pessoas mais precisam sobre a face da terra é cruzarem esse limiar e entrarem pela porta que é Cristo Jesus. Amém, queridos? Isso é muito importante nós entendermos, porque se entendermos, teremos noção da responsabilidade que cabe a cada um de nós. Isso não é missão apenas dos pastores, isso não é missão apenas dos líderes de célula, isso é uma missão para cada um de nós. O Senhor nos chamou, a partir do momento que experimentamos a salvação, é de levarmos outras pessoas a terem a mesma experiência. Diga comigo, uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que leva as pessoas para dentro da porta da salvação. Por isso que você não pode vir um domingo para cá sem ligar para convidar alguém, para trazer alguém para este lugar. Amém? Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque um dia alguém insistiu comigo. Convidou uma vez, convidou duas vezes, convidou três vezes. Eu confesso que a primeira vez que eu fui à igreja, eu fui para dar satisfação, dizendo, meu Deus, já me convidou 10 vezes. Eu digo sempre não, está chato, eu vou. Meu sogro foi essa pessoa. Vamos, Du, para a igreja. Não, isso, cada hora tinha uma desculpa. E um dia eu convidei, eu estava na casa dele, lá em Santa Catarina, numa aldeia de pescadores, onde ele pescava. Ele me convidou e era do outro lado da igreja. Como é que eu não ia se eu estava na casa dele? Era só atravessar a rua. Eu digo, meu Deus, hoje eu vou ter que ir. E fui. Naquela noite ele pregou um sermão para mim. Fez o apelo 3 vezes para eu ir. Eu duro no meu lugar, não me levantei para ir naquele lugar. Quando terminou, me senti aliviado, falei, graças a Deus acabou essa pressão, vamos embora, vamos para casa. Ele me chamou e falou, Du, você não quer ficar aí mais meia hora, vai ter uma oração agora por missões, só os jovens vão ficar. E eu falei, meu Deus, já estou aqui, como é que eu vou dizer que eu não vou ficar? Vou ficar, fiquei. Bom, saiu todo mundo da igreja, só ficou os jovens naquela igreja pequena, numa aldeia de pescadores. Era um sábado à noite. E ele falou, só assim, o pessoal lá da igreja já estava acostumado, ele falou, gente, então vamos orar por missões, fechem os seus olhos. Cada dos jovens foi para um canto, ajoelhou num canto e começou a orar. Eles eram batizados no Espírito Santo, começou uma oração em línguas. E eu sentado no banco, duro, olhando para tudo aquilo, estranhando. Falei, meu Deus, que troço mais estranho, né? Olhando tudo aquilo. E fechei os meus olhos também. E aí eu ouvi uma voz dizendo assim, ajoelhe-se. Eu falei, agora meu sogro quer mandar em mim também. Não ajoelhei, fiquei firme, abri o olho aqui meio de canto assim, olhei, ele estava lá no canto da igreja ajoelhado. Eu falei, meu Deus, que voz é essa que eu estou ouvindo? É coisa da minha cabeça. Fechei os olhos e ouvi novamente, ajoelhe-se. Endurecido, ainda permaneci. Na terceira vez que eu ouvi aquela voz, eu me ajoelhei, eram bancos de madeira. Não saiu uma palavra da minha boca.
eu me ajoelhei naquele banco, lágrimas começaram a sair do meu rosto. Eu sei que as lágrimas batiam naquela madeira e faziam como um barulho, quase que eu era capaz de ouvir, como se um fardo estivesse sendo tirado da minha vida. Eu sei que algo aconteceu. Quando eu me levantei daquele lugar, o evangelho começou a fazer sentido para a minha vida. Eu me abri completamente. Toda a resistência que eu tinha, ela havia caído por terra. Quantos de vocês estão entendendo? Precisamos levar as pessoas pela porta de salvação, amém? Em nome de Jesus. Essa é a terceira marca. Atos capítulo 4 nos conta a história, por causa desse grande mover que acontecia nos primeiros dias. Atos 4 conta sobre a prisão de Pedro e João. Eles foram presos, eles vão sabatinar eles, vão interrogar eles, não tem como prendê-los. E ali, em off, eles compartilham dizendo: nós estamos admirados, porque nós sabemos que eles são indoutos, eles não sabem nem ler, nem escrever, eles eram muito simples, pescadores de tradição familiar, como era Pedro e João, não tinham escrita naquela época, e os doutores daquela época, os religiosos da época, estavam espantados com a sabedoria que saía da boca desses homens, e eles então, eles mesmos dão testemunho dizendo assim: de fato eles estiveram com Jesus. Bom, não tendo como prendê-los, eles resolvem soltar, mas antes eles ameaçam a Pedro e João com estas palavras, né? Dizendo: olha, nós vamos soltar vocês, mas não falem mais deste nome aqui em Jerusalém. Olha só o que fazem Pedro e João. Atos capítulo 4, 29 e 30. Eles dizem assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. A quarta marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que avança diante das ameaças. É uma igreja que avança diante das ameaças. Eventualmente, né? Como nós ouvimos aí lá em Juazeiro do Norte, nessa época de pandemia, lá no Nordeste, gente, é terror total. Fecharam tudo, botando terror, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. Uma coisa, uma opressão. Todos os dias, eu e a pastora Cidinha, nós colocávamos a máscara e saímos na direção para socorrer os necessitados. E essa palavra aqui era a nossa oração. Nós dizíamos: Senhor, diante das ameaças, Senhor, olha para essas ameaças e concede a mim e a Cidinha, teus servos, para que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto o Senhor estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Diante das ameaças, não retrocede. A Bíblia diz em Hebreus que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus te chamou para seguir em frente, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. A quinta marca, nós vemos em Atos 5, e conta a história de Ananias e Safira. E aqui o contexto fala de um casal que resolveu, pelo exemplo de outros, sentiu o desejo de vender uma propriedade. Conhecemos a história, mas na hora de entregar os recursos, reteve parte dos recursos, mas foi diante da igreja, dizendo que estava entregando tudo, né? Eu disse aqui aos líderes que não se trata de dinheiro dividido. O problema não é dinheiro aqui, o problema é coração dividido. Deus abomina a hipocrisia, Deus não tolera performance cristã. E aos líderes eu disse, né, uma frase que temos repetido com frequência: imperfeitos sim, hipócritas jamais. Repita comigo: imperfeitos sim, hipócritas jamais. Hipócritas jamais. Deus não tolera a hipocrisia. A quinta marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que vive o que prega e que não negocia essa verdade. Foram as palavras do pastor Samuel aqui em cima. Nós sabemos por que Deus nos mandou neste lugar. Uma marca de caráter, uma marca de integridade, de uma igreja que não negocia os seus valores. E eu quero dizer, amados, quem não negocia vai pagar um alto preço. Mas lembre-se,
O fato de você não negociar os princípios é o que abre os céus e atrai o sobrenatural de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da igreja também. Aleluia! Se você crê, diga amém. Dê um grande aplauso ao Senhor. Um legado de integridade, 18 anos pregando a palavra, né? E quantas pessoas têm passado por este lugar? E a gente sabe, porque é uma frase comum no nosso meio, a mesma visão que atrai é a mesma visão que repele. Tem gente que vai vir para cá, vai ouvir estas verdades e não vai conseguir permanecer por causa dessas verdades. Mas tantos outros serão atraídos, e quem sabe você está aqui nessa noite, atraído por esta verdade, porque o desejo do teu coração é andar em integridade diante do Senhor, é ter um compromisso com a verdade e não negociar a verdade. Aleluia, isso sim é um legado que a gente deixa. E a sexta e a última marca fala sobre o estabelecimento ali em Atos 6, dos servos, né, dos diáconos. Atos 6, de 1 a 4, começou a surgir uma necessidade em que os homens estavam ali, os líderes da igreja, desapercebidos. Diz o texto: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas, ou as suas viúvas, eram desprezadas no ministério cotidiano. Cuidado. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A sexta marca, nós sabemos o que aconteceu. Ali eles levantaram um grupo de voluntários, um grupo de diáconos naquela época. No meio deles estavam 2 pessoas cheias do Espírito Santo, né? Tanto Estevão como Filipe, que movia nos dons, que foi transladado por Deus, que era um evangelista por natureza, e era um diácono que servia na igreja, que fazia a portaria, que atendia as viúvas, que levava a cesta básica. A sexta e última marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que serve. Diga comigo, uma igreja que serve. Uma igreja que serve. Aleluia. Uma igreja que serve. Uma igreja que serve. Enquanto o louvor estava acontecendo, Deus colocou uma impressão muito forte em meu coração com relação a vocês. No Antigo Testamento, naquele sistema de pessoas que eram muitas vezes, nasciam escravos e tinham que permanecer nessa condição. Outros eram vendidos para pagar dívidas e se tornavam escravos por determinados tempos. E outros se tornavam escravos pela conquista de nações. Então, quando uma nação conquistava outra nação, normalmente fazia da nação subjugada escravo daquela nação que havia ganhado aquela batalha. Deus estabeleceu entre o seu povo que aqueles que tinham escravos, quando acontecia o ano do jubileu de 70 em 70 anos, algumas coisas tinham que acontecer. Aqueles que tinham dívidas, né, ou eram credores de dívidas, tinham que perdoar aqueles que eram devedores no ano de jubileu. E uma outra coisa que acontecia, aqueles que tinham escravos, tinham que liberar os seus escravos. A Bíblia nos conta que alguns dos escravos tinham tanto relacionamento com os seus senhores, que eles então diziam: olha, apesar de ser ano do jubileu, eu não quero sair desta casa, eu quero continuar servindo esta casa. Então diz que o dono, o proprietário daquela propriedade onde ele servia, pegava a orelha dele, encostava contra o batente da porta, e com um martelo e um objeto eles furavam a orelha daquela pessoa. E aquela pessoa que tinha a orelha furada, então, passava a ser conhecido não mais como um escravo por força da lei, mas aquele homem e aquela mulher se tornavam escravos por amor, por uma decisão própria. Eles decidiram se tornar escravos por amor. Escravos por amor. Há nesse auditório aqui alguns de vocês que têm sentido e você não sabe explicar, mas um grande desejo de se tornar essa pessoa.
um servo desta casa. Já tem servido. Mas preste atenção no que eu estou dizendo nessa noite. Não se trata de entrar numa escala. Não é a escala de louvor, não é a escala de cuidar das crianças, não é a escala de voluntários, não é a escala da mídia. É alguém que, apesar de propostas que no futuro você venha a receber, propostas vantajosas, no teu coração você já tomou uma decisão, que esta casa é o seu lugar, e o teu desejo é se comprometer cada vez mais. Eu não sei quantas pessoas são, mas eu tenho no meu coração e no meu espírito que nós precisamos identificar essas pessoas nessa noite. Porque eu quero orar pela sua vida, porque Deus vai acelerar um processo na tua vida, para algo grande que o Senhor deseja fazer neste lugar. Então queria convidar todos vocês a fecharem os seus olhos. E se você se sente essa pessoa dizendo assim, o Espírito Santo tem falado comigo, eu sinto esse chamado para servir essa casa. Normalmente são pessoas que não buscam posições, elas não são atraídas pelo palco, nem pelo microfone, ainda que possam ser usados neste lugar. Elas são atraídas por esta visão, que se coloca do lado daqueles que Deus chamou para liderar, e dizer, eu serei um com você, e eu estarei ao lado de vocês, para tudo que Deus pretende fazer neste lugar. Então se é você, homem ou mulher, jovem ou adolescente, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E eu sinto de orar por você. Aleluia. Vamos cantar uma canção.